Ele disse a ela que ela não era boa o suficiente para a família dele. Então foi embora, sem olhar para trás. 2 anos depois, ele a viu novamente, e os gêmeos que tinham os olhos dele. O abismo na mesa de jantar. O lustre acima dela cintilava com centenas de pingentes de cristal, espalhando luz sobre a mesa polida onde a prata brilhava e a conversa flutuava como fumaça. Carolina sentia-se uma intrusa na vida de outra pessoa. Cada sorriso ao redor dela era ensaiado, cada palavra carregava o peso de dinheiro e linhagem. Ela já estivera ali antes, naqueles jantares onde tentava se encaixar no mundo dele, dizendo a si mesma que o amor poderia preencher o espaço entre as vidas deles. Mas esta noite, ao olhar para Eduardo Prado do outro lado da mesa, ela viu a distância entre eles pelo que era, um abismo que ele não tinha intenção de atravessar. Seu maxilar estava rígido, sua expressão ilegível, seus olhos azuis fixos na taça de vinho intocada à sua frente. Ela sentiu o que estava por vir antes mesmo que ele abrisse a boca. O olhar da mãe dele pairava sobre Carolina como um aviso. O sorriso fino do pai dele cortando o ar como uma faca. A voz de Eduardo finalmente quebrou o murmúrio da conversa silenciosa, calma, mas deliberada, cada sílaba escolhida como uma lâmina. Você não pertence a este lugar, Carolina. Você não é boa o suficiente para a minha família. As palavras foram baixas o suficiente para que apenas os mais próximos pudessem ouvir, mas a atingiram com a força de uma tempestade. Por um segundo ela pensou ter entendido mal, que talvez ele estivesse defendendo-a e não a condenando, mas a forma como ele olhou para ela, fria, definitiva, não deixou espaço para mal-entendidos. Um murmúrio baixo percorreu a mesa, o tipo de silêncio que carrega mais julgamento do que som. A mão de Carolina tremeu ao pousar a taça. Seu pulso rugiu em seus ouvidos. Ela tentou encontrar os olhos dele, encontrar algum vestígio do homem que um dia a segurou como se ela fosse seu mundo inteiro, mas havia apenas um estranho sentado ali, em um terno sob medida, interpretando o filho obediente. Ela engoliu a dor que subia em sua garganta, forçando-se a respirar uniformemente. Eu entendi, ela disse suavemente, sua voz mal audível. Ela poderia ter implorado, poderia ter perguntado a ele se todos os momentos deles, as risadas, as promessas sussurradas no escuro, não significavam nada. Mas ela não o fez. Ela viu o alívio tremeluzir nos olhos da mãe dele, e isso foi o suficiente. Carolina se levantou lentamente de seu assento. A cadeira raspou o chão de mármore, o som agudo e final. Suas pernas estavam fracas, mas ela manteve a cabeça erguida enquanto se virava em direção à saída. Eduardo não a seguiu. Ele não se moveu. Ele apenas ficou sentado, com as mãos firmemente cerradas, o olhar fixo na mesa, como se a visão dela partindo fosse algo que ele não pudesse suportar, testemunhar. Lá fora, a noite estava fria. O ar mordia suas bochechas, mas o frio não era nada, comparado à dor vazia em seu peito. Ela desceu a longa entrada, seus saltos clicando nas pedras, sua respiração instável. O carro que a trouxera havia partido, enviado horas antes. Ela não se importou. Ela precisava de distância, espaço, qualquer coisa para abafar o som da voz dele se repetindo em sua cabeça. Você não é boa o suficiente para a minha família. Quando chegou à estrada principal, as lágrimas já haviam embaçado sua visão, mas ela não parou de andar. As luzes da cidade de São Paulo brilhavam na distância, distantes e indiferentes. Em algum lugar no fundo, ela sabia que esse dia chegaria. Homens como Eduardo Prado não desafiavam seu mundo. Eles o obedeciam. Ainda assim, saber não tornava a ferida menor.
Naquela noite, ela arrumou seus poucos pertences em silêncio. O apartamento que haviam compartilhado parecia menor agora, cheio de fantasmas de risadas que não pertenciam mais a ela. Ela encontrou uma de suas camisas jogada sobre a cadeira e a pressionou contra o rosto. O cheiro dele, o leve traço de colônia, o calor de sua pele, quebrou sua compostura finalmente. Ela afundou na cama e deixou as lágrimas virem, profundas e silenciosas, até não restar mais nada dentro dela além de exaustão. Pela manhã, ela partiu sem deixar um bilhete. O sol nasceu indiferente, brilhante sobre a cidade que nunca se importou com quem amava ou quem quebrava. Ela caminhou até a estação de trem, agarrando sua bolsa, suas mãos tremendo, mas o queixo erguido. Quando o trem partiu, ela não olhou para trás. Foi apenas semanas depois, sentada sozinha em uma pequena sala de clínica, com o som da chuva batendo na janela, que ela viu as duas fracas linhas cor-de-rosa aparecerem no teste em sua mão. Sua respiração engatou, o mundo girando. Por um longo momento ela não conseguiu se mover, não conseguiu pensar, não conseguiu nem chorar. Então ela pressionou a mão contra o estômago, seu pulso acelerando sob seus dedos. Não era mais apenas a história dela, era a deles. E embora a voz de Eduardo ainda ecoasse em sua mente, fria e definitiva, ela sussurrou baixinho para a vida que crescia dentro dela. Você é o suficiente. 2 pequenas vidas. Os dias que se seguiram foram um borrão de exaustão, medo e determinação frágil. Carolina nunca se sentira tão sozinha e, ainda assim, tão ferozmente protetora de algo que mal entendia. A visita à clínica mudou tudo. O fraco batimento cardíaco que ela ouviu através do estetoscópio do médico tornou-se a âncora que a impedia de desmoronar completamente. Ela se movia por seu pequeno apartamento como alguém reaprendendo a existir. Seu enjoo matinal era implacável, seu corpo doendo, suas emoções instáveis, mas ela se agarrava a um pensamento, que a minúscula vida dentro dela dependia de sua força. O trabalho na livraria tornou-se seu refúgio. A proprietária, uma senhora mais velha chamada Dona Margarida, notou o rosto pálido e as mãos trêmulas de Carolina, mas não fez perguntas. Ela simplesmente começou a dar-lhe turnos mais curtos, mais pausas e chá quente com cheiro de mel e camomila. O ritmo tranquilo de empilhar livros, espanar prateleiras e ouvir o murmúrio suave dos clientes dava a Carolina momentos de paz. Às vezes, ela colocava a mão gentilmente sobre o estômago e sussurrava para si mesma que tudo ficaria bem, mesmo quando não acreditava. À noite, a solidão retornava. Ela ficava acordada, olhando para o teto, revivendo as palavras de Eduardo repetidamente até que se transformassem em algo surreal. Você não é boa o suficiente para a minha família. A crueldade não estava apenas no que ele disse, mas na facilidade com que ele disse, no quão pouco parecia custar a ele. Ela queria odiá-lo. Às vezes, ela quase conseguia, mas então, na quietude daquelas noites, ela se lembrava de como ele costumava olhá-la quando estavam sozinhos, quando seus olhos se suavizavam, quando ele a tocava como se ela fosse feita de algo precioso, e o ódio se dissolvia em tristeza. Quando a primeira neve do inverno caiu, Carolina parou na janela observando as ruas ficarem brancas. Ela pensou em ligar para ele uma vez, não para implorar ou acusar, mas para dizer-lhe que a história deles não estava tão acabada quanto ele pensava. Seus dedos pairaram sobre o telefone, tremendo, antes que ela o bloqueasse novamente e o pressionasse contra o peito. Ele havia escolhido o mundo dele.
e ela teria que construir o dela sem ele. Os meses se arrastaram lentamente. Sua barriga cresceu mais redonda, seu reflexo mais suave. Estranhos começaram a sorrir para ela na rua, segurando portas abertas, fazendo perguntas gentis. Os pequenos gestos significavam mais do que ela poderia explicar. Em uma noite, quando estava com 7 meses, sentiu o primeiro chute real. Assustou-a tanto que ela riu alto, lágrimas surgindo ao mesmo tempo. Aquele pequeno movimento a lembrou de que ela não estava tão perdida quanto pensava. Havia um propósito dentro dela agora, crescendo mais forte a cada dia. O parto veio em uma noite fria no início da primavera. Foi mais difícil do que qualquer coisa que ela já havia suportado. A dor a rasgou como fogo, e houve momentos em que ela pensou que não sobreviveria. Mas, quando os choros de 2 meninas recém-nascidas encheram a sala, o mundo parou de girar. Ela olhou para elas, minúsculas, perfeitas, ambas embrulhadas em mantas brancas, e sentiu algo sagrado se instalar em seu peito. Uma tinha os lábios dela, a outra os olhos dele, ambas incrivelmente lindas. A enfermeira as colocou em seus braços, e Carolina chorou silenciosamente, não por desespero desta vez, mas por um amor tão avassalador que parecia luz preenchendo cada canto escuro que ela carregara por meses. Ela beijou as testas delas e sussurrou seus nomes suavemente, como se estivesse falando uma promessa para o universo. Sofia, Olivia. As noites no hospital foram longas e sem dormir, mas ela não se importou. Ela ficava sentada com elas aninhadas contra ela, memorizando seus rostos, sua respiração suave, o calor de sua pele. Cada som, cada movimento, cada minúsculo suspiro era a prova de que ela havia sobrevivido ao que era destinado a destruí-la. Quando Dona Margarida veio visitá-la com flores e lágrimas nos olhos, Carolina sorriu pela primeira vez em meses. Ela deixou o hospital 2 semanas depois com os 2 bebês aninhados em seus braços, saindo para a luz fresca da manhã. A cidade ainda se movia com o mesmo ritmo indiferente, mas para ela parecia diferente agora. Cada som, cada sombra, cada rajada de vento parecia viva. Ela não tinha dinheiro, nem família, nem homem para se apoiar, mas tinha algo mais forte do que tudo isso. Ela tinha elas. E pela primeira vez, desde que as palavras de Eduardo partiram seu coração, ela não se sentia mais pequena. Ela não se sentia mais não o suficiente. O peso de 2 corpinhos minúsculos em seus braços a fez perceber que ela era mais do que o suficiente, porque o amor, aquele tipo silencioso, feroz e altruísta, já a estava refazendo em alguém novo. O ritmo da sobrevivência. Os anos seguintes se tornaram um ritmo de sobrevivência e ternura. O pequeno apartamento que Carolina alugou estava longe da vida que ela um dia imaginou, mas se tornou um mundo de calor, amor e risadas suaves. Cada canto cheirava levemente a talco de bebê e leite. Cada manhã começava antes do nascer do sol, com os choros suaves de Sofia ou Olivia ecoando na quietude. A exaustão era constante, mas o júbilo também. Houve momentos em que ela pensou que seu corpo desabaria por falta de sono, mas um olhar para seus rostos minúsculos lhe dava uma força que ela nunca soube que possuía. Ela aprendeu a fazer tudo sozinha. Mamadeiras, roupas, terrores noturnos, visitas ao médico, tudo se tornou parte de sua vida como uma segunda pele. Não havia tempo para pensar no passado e talvez essa fosse sua bênção. Às vezes, quando ela via seu reflexo no espelho, mal se reconhecia. A garota delicada que Eduardo um dia conhecera havia sido substituída por uma mulher com olhos cansados, mas com uma resolução inabalável.
Ela não se importava mais em ser perfeita. Ela se importava em manter suas filhas seguras, aquecidas e sorrindo. A livraria continuava sendo seu refúgio. Dona Margarida se tornara mais do que uma empregadora. Era uma amiga, quase como família. Ela deixava Carolina trazer as gêmeas nas tardes tranquilas, quando o movimento era lento. As garotinhas se sentavam perto do canto de leitura cercadas por livros, seus olhos curiosos observando tudo. Clientes frequentemente paravam para sorrir para elas, comentando como eram idênticas, como seus olhos azuis eram marcantes. Carolina sorria educadamente, mas por dentro sentia uma pontada agridoce toda vez que alguém mencionava aqueles olhos, porque eles eram de Eduardo. Sofia era a falante, destemida e teimosa. Olívia era mais quieta, observadora, com um sorriso que aparecia lentamente, como a luz do sol rompendo as nuvens. Carolina via pedaços de si mesma em ambas, mas havia algo inegavelmente dele em seus maneirismos. Às vezes ela as observava brincando e se perguntava se ele pensava nela, se ele sonhava com a vida que havia jogado fora tão facilmente. Ela dizia a si mesma que não importava, que não havia mais espaço para esses pensamentos, mas a pergunta persistia em algum lugar profundo, recusando-se a desaparecer completamente. O inverno retornou, cobrindo as ruas com luz pálida. As meninas haviam completado 2 anos, suas risadas agora preenchendo todo o silêncio que costumava assombrar Carolina. Elas gostavam de correr pelo pequeno parque perto de casa, agasalhadas em casacos e cachecóis, suas bochechas rosadas pelo frio. Carolina corria atrás delas, ofegante, mas sorrindo, seu coração cheio de uma forma que ela nunca soubera antes. Por todas as lutas, ela sabia que havia construído algo lindo das cinzas do que foi perdido. Ainda assim, havia noites em que a dor retornava, suave e persistente. Depois que ela colocava as meninas para dormir, ela se sentava na janela, as luzes da cidade bruxuleando além do vidro. Ela pensava nele, não com ódio, mas com uma espécie de tristeza distante. Ela se perguntava o que ele estava fazendo se ele havia construído a vida que sua família queria para ele. Ela o imaginava cercado de luxo, mas com aquele vazio familiar por trás de seus olhos. Uma parte dela quase o lamentava por não saber como era o amor de verdade. Em uma noite, Sofia acordou chorando por causa de um pesadelo. Carolina correu para o lado dela, pegando-a em seus braços. A criança enterrou o rosto no pescoço da mãe, tremendo. "Está tudo bem, meu amor", Carolina sussurrou suavemente, balançando-a gentilmente. "A mamãe está aqui." Olívia se mexeu no sono, mas não acordou. O quarto estava escuro, cheio de sombras, e Carolina sentiu o peso da alegria e do medo pressionando contra seu peito. Ela percebeu então que, por mais que ela fugisse do passado, ele vivia dentro de suas filhas, em seus olhos, em seus sorrisos, em sua própria existência. Na manhã seguinte, ela vestiu as gêmeas e as levou ao mercado. O sol estava fraco, mas quente o suficiente para prenunciar a primavera. Enquanto passavam pelas vitrines, ela viu seu reflexo novamente. Cabelo solto, um sorriso cansado nos lábios, 2 mãozinhas agarrando as suas. Ela parecia mais velha, mais sábia e, de alguma forma, mais bonita do que jamais foi em sua vida passada. Porque esta versão de si mesma havia sido forjada pelo amor, pela dor e pela resiliência. Quando voltaram para casa, as meninas estavam rindo, cantando uma canção sem sentido que haviam inventado juntas. Carolina as observou da porta, seu coração inchado de orgulho. Ela não precisava mais da validação de Eduardo. Ela não precisava do nome dele ou de seu mundo. Suas filhas eram seu legado agora, sua redenção, sua razão para continuar avançando.
E, no entanto, ao aninhá-las na cama naquela noite, ela não pôde deixar de sussurrar baixinho, como se para si mesma: eu espero que um dia ele saiba o que perdeu. Então ela beijou as testas delas, apagou a luz e ficou por um longo tempo na porta, ouvindo a respiração suave delas. Lá fora, a neve começou a cair novamente, silenciosa e infinita, cobrindo tudo de branco. Para qualquer outra pessoa, era apenas mais uma noite de inverno, mas para Carolina era um lembrete de que até as estações mais frias acabam cedendo ao calor novamente. O vazio no paletó. A vida de Eduardo Prado havia se tornado uma performance polida. Toda manhã começava com a mesma precisão silenciosa. Um terno sob medida, um café da manhã intocado, um motorista esperando e uma agenda lotada de reuniões que nunca pareciam terminar. Os jornais ainda o chamavam de um dos jovens CEOs mais poderosos do país, um homem que havia assumido o império de sua família e o expandido além do que até mesmo seu pai pensava ser possível. Na superfície, ele tinha tudo o que lhe foi dito para querer: riqueza, respeito e a aprovação daqueles cujas opiniões um dia importaram. Mas em algum momento no processo de construir a vida perfeita, ele perdeu a capacidade de se sentir vivo dentro dela. Ele tentou convencer a si mesmo de que isso era maturidade, que o desapego era força. Ele namorou mulheres que seus pais aprovavam, elegantes, bem educadas, perfeitamente treinadas para desempenhar o papel de socialite. Letícia, a que atualmente estava ao seu lado em todo jantar corporativo e gala de caridade, era linda de uma forma que atraía a atenção sem esforço. Ela sorria para as câmeras, sabia quais instituições de caridade elogiar e sempre falava o suficiente para parecer graciosa, mas nunca demais para ser lembrada pelo motivo errado. Para todos os outros, eles eram a imagem da perfeição. Mas quando as luzes diminuíam e a multidão se dispersava, o silêncio se estendia entre eles como um oceano. Ela navegava em seu telefone ou se retirava para outro cômodo, e ele se sentava sozinho perto da janela, olhando para a skyline cintilante, perguntando-se quando a vida havia se tornado algo que ele estava simplesmente suportando. Foi durante uma dessas noites que ele a viu novamente. Não Carolina, mas um traço dela, não convidado em um sonho que o deixou abalado. No sonho, ela estava parada em um campo banhado por uma luz suave, o cabelo solto, a risada fraca e distante. Ele tentava caminhar em direção a ela, mas não importava o quão longe ele se movesse. A distância entre eles nunca diminuía. Quando ele acordou, o vazio pressionou suas costelas tão fortemente que ele teve que se sentar apenas para respirar. Ele disse a si mesmo que era apenas memória, nostalgia, culpa talvez. Mas a verdade era mais insidiosa. Ele nunca parou de pensar nela. Ele a havia enterrado profundamente sob ambição e orgulho, e ainda assim ela vivia lá, teimosa como um batimento cardíaco. Em reuniões, ele se via distraído por detalhes pequenos e sem sentido. O perfume de alguém que o lembrava da pele dela, a forma como a luz do sol filtrava através de uma janela, a visão de uma mãe carregando um filho na rua abaixo. Esses momentos pareciam fantasmas puxando os cantos de sua visão, lembretes de uma vida que ele havia jogado fora por não ter coragem de lutar por ela. Seus pais ainda falavam com ele com o mesmo orgulho medido, como se seu sucesso justificasse todo o sacrifício. No entanto, quando sua mãe mencionava Letícia, chamando-a de o tipo certo de mulher, ele não sentia nada além de uma onda fria de arrependimento. Em uma noite, Letícia o convidou para um gala de caridade realizado em um hotel no centro.
O salão estava cheio de vestidos brilhantes, conversas murmuradas e o som fraco de um quarteto de jazz. Ele foi porque era esperado, porque as aparências ainda importavam. Mas enquanto ele estava no meio da multidão, um pensamento lhe ocorreu tão de repente que o assustou. Ele também não pertencia ali. Ele poderia parecer à parte, mas por dentro se sentia um impostor em sua própria vida. Ele se desculpou cedo, alegando exaustão, e saiu para as ruas da cidade. O ar da noite estava frio, roçando sua pele enquanto ele afrouxava a gravata e continuava andando sem destino. Ele passou por cafés e lojas, pessoas rindo sob o brilho dos postes de luz. Era tarde o suficiente para que o mundo parecesse mais quieto, e pela primeira vez em anos, ele se permitiu pensar no passado sem se desviar. Ele se lembrou da voz de Carolina, do calor da mão dela em seu rosto, do jeito que ela olhava para ele, como se acreditasse que havia algo de bom nele, mesmo quando ele não conseguia ver. Ele se lembrou da noite em que ela foi embora, o eco de seus passos desaparecendo enquanto ele ficava congelado, covarde demais, para ir atrás dela. Quando voltou para casa, serviu-se de uma bebida e sentou-se no escuro, olhando para o líquido âmbar, capturando o fraco reflexo das luzes da cidade. Sua mente continuava circulando a mesma pergunta: e se ela tivesse ficado? Ele teria se tornado um homem diferente? Ou ele havia destruído algo que nunca foi feito para ser reconstruído? Ele disse a si mesmo que não importava mais, mas o pensamento persistia como uma sombra que se recusava a desaparecer. Semanas se passaram e ele continuou com os movimentos de sua vida, mas a inquietação cresceu mais forte. Ele começou a evitar eventos sociais, pulando jantares, ignorando ligações de Letícia, até que ela finalmente parou de tentar. Sua assistente notou seu temperamento se esgotando, sua atenção escapando durante as reuniões. Em uma tarde, enquanto revisava uma proposta, ele viu uma fotografia no arquivo. Uma livraria local em parceria com um de seus programas comunitários. Era pequena, comum, sem nada de notável. Mas atrás da janela da loja, borrada pelo reflexo da luz, ele pensou ter visto uma silhueta familiar. Por um momento, ele se esqueceu de como respirar. Não estava claro, e ainda assim, algo dentro dele mudou instantaneamente, um instinto tão profundo que quase doeu. Naquela noite, ele dirigiu pelo bairro onde a foto havia sido tirada. Era calmo e à moda antiga, um lugar que cheirava a chuva e fumaça de lenha. Ele não parou, não saiu do carro. Ele apenas ficou sentado por um longo tempo, observando a luz da loja derramar-se fracamente na calçada, suas mãos agarrando o volante firmemente. Ele não sabia o que estava procurando ou por que tinha vindo, apenas que algo dentro dele se recusava a deixá-lo ir facilmente. No momento em que dirigiu para casa, o amanhecer estava rompendo. A cidade estava acordando, a luz dourada se espalhando pela skyline. Ele estacionou o carro, encostou a cabeça no assento e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, Eduardo Prado admitiu a si mesmo que todo o sucesso, todo o status, todo o poder não significavam nada se ele tivesse que viver em um mundo onde ela não existia mais ao lado dele. Mas era tarde demais, ou pelo menos era o que ele acreditava, sem saber que o destino já havia começado a tecer os fios que trariam seus caminhos juntos novamente, justamente quando ambos pensavam que o passado havia desaparecido para sempre. Os olhos gêmeos. Era uma tarde comum quando seus caminhos se cruzaram novamente, embora nada sobre o momento parecesse comum para Eduardo.
A cidade estava vestida no cinza opaco do final do inverno, o tipo de dia em que as pessoas se moviam rapidamente entre os prédios para evitar o frio no ar. Ele havia passado a manhã em reuniões intermináveis que se misturavam umas às outras, tudo números, vozes e sorrisos falsos. Quando seu assistente o lembrou de outro compromisso no centro, ele cancelou-o sem explicação e disse ao motorista para pegar uma rota diferente. Ele não sabia por que disse isso, apenas que algo inquieto dentro dele se recusava a passar por outra reunião, sem sentido. O carro diminuiu a velocidade perto de uma fileira de pequenos restaurantes e lojas, o tipo de rua que existia longe de seu mundo polido. Pela janela, ele notou um restaurante com luz quente derramando-se no pavimento, o vidro embaçado, sugerindo risadas e conversas lá dentro. Ele quase disse ao motorista para continuar, mas, por algum motivo, não o fez. Ele pediu para parar. O motorista pareceu surpreso, mas obedeceu, e Eduardo saiu para o frio. Ele ajeitou o casaco e caminhou em direção à porta, o sino acima dela, tilintando suavemente quando ele entrou. O calor o atingiu instantaneamente, juntamente com o cheiro de café e pão fresco. Ele olhou em volta, procurando por um canto tranquilo. Então, ele a viu. Ela estava sentada perto da janela, um cachecol macio em volta do pescoço, o cabelo solto e brilhando sob a luz dourada. Duas garotinhas estavam sentadas à sua frente, idênticas em todos os sentidos, exceto pela maneira como sorriam. Uma tímida, uma ousada. Elas estavam rindo de algo que ela disse, suas mãozinhas estendidas para ela, enquanto ela as ajudava a cortar pedaços de pastel. Por um momento ele não conseguiu se mover. Sua respiração ficou presa em sua garganta, e a sala inteira pareceu sumir em silêncio. Carolina. O nome correu por ele como uma memória que ele havia enterrado muito fundo para reconhecer no início. O ar entre eles era denso com algo não dito, embora ela nem tivesse notado sua presença ainda. As meninas pareciam ter cerca de 3 anos, talvez um pouco mais, o cabelo escuro e brilhante, os olhos incrivelmente azuis. Sua mente lutava para processar, seu corpo congelado no lugar. Não era possível. E ainda assim era. Ele deu um passo mais perto, cada som ao seu redor subitamente distante. A menina mais velha virou a cabeça, seu olhar fixando-se nele por apenas um segundo. Ela sorriu, um sorriso largo e destemido, e ele sentiu seu peito apertar dolorosamente. Era o sorriso dele. Ele soube instantaneamente, a mesma curva dos lábios, a mesma faísca de malícia que ele via no espelho quando criança. A sala inclinou-se ligeiramente e ele teve que agarrar o encosto de uma cadeira próxima para se firmar. Carolina finalmente levantou os olhos. A cor drenou de seu rosto, embora ela não estremeceu. Por um segundo eles apenas se encararam, o tempo colapsando entre eles. Ele viu os anos escritos nas linhas de sua expressão, a exaustão e a força esculpidas juntas em algo bonito e real. Ela parecia mais velha, sim, mas também mais viva do que qualquer pessoa que ele tinha visto em anos. As meninas tagarelavam ao lado dela, puxando sua manga, mas ela não tirou os olhos dele. Eduardo percebeu que se falasse agora, sua voz trairia o tremor em seu peito. Então ele não o fez. Ele ficou ali como um homem preso entre o passado e o presente. O peso do arrependimento pressionando seus pulmões até doer para respirar. Ela se virou primeiro, fingindo se concentrar nas crianças, seus dedos tremendo ligeiramente enquanto ela pegava um guardanapo. Ele podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ela lutava para permanecer composta. Ele se sentou em uma mesa próxima, incapaz de ir embora. Cada parte dele queria se aproximar dela,
mas o medo o impedia. Não o medo da rejeição, mas de se ver refletido nos olhos dela como o homem que a havia destruído. A garçonete perguntou o que ele queria, mas ele não a ouviu até que ela repetiu a pergunta 2 vezes. Ele pediu algo sem pensar, seu olhar nunca deixando a mesa perto da janela. Quando as meninas começaram a ficar inquietas, Carolina juntou as coisas delas. Ela pagou rapidamente e se levantou, ajudando-as com os casacos. Uma das meninas olhou para ele novamente, curiosa, sua mãozinha agarrando os dedos da mãe. Aquele olhar simples e inocente o dilacerou. Ele não conseguiu se conter desta vez. Ele se levantou, aproximando-se, sua voz baixa, mas firme. Carolina, ela congelou. Por um segundo ela não se virou. Então, lentamente, ela olhou por cima do ombro, seus olhos encontrando os dele. Eduardo, ela disse calmamente. O som de seu nome em seus lábios quase o desfez. As meninas olharam para ela confusas. Mamãe, quem é esse? A mais nova perguntou suavemente. Carolina hesitou antes de responder. Apenas alguém que eu conhecia. As palavras o atingiram com mais força do que ele esperava, como um golpe físico. Ele queria dizer a ela que nunca parou de pensar nela, que nenhum único dia havia passado sem o fantasma dela o assombrando. Mas, parado ali na frente dela, com aquelas 2 crianças, seus filhos, ele tinha certeza agora. Ele não conseguia encontrar a coragem de dizer nada. Ele deu mais um passo à frente, sua voz mal acima de um sussurro. São suas? Ela o encarou com desafio silencioso. Nossos, ela disse simplesmente. A palavra pairou no ar entre eles, aguda e inegável. Ele não falou novamente. Ele não podia. Ela se virou e caminhou em direção à porta, segurando as mãos das meninas firmemente. Ele as observou partir, o sino acima da porta, tilintando fracamente, enquanto elas desapareciam na tarde cinzenta. Por um longo tempo depois disso, ele permaneceu parado no meio do restaurante, olhando para o local onde ela estivera. Pessoas ao redor dele continuavam com suas refeições, alheias, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas para Eduardo, o mundo havia acabado de se abrir. Cada mentira que ele havia contado a si mesmo, que havia superado, que ela estava melhor sem ele, que ele havia feito a escolha certa, desabou em um único instante. Ele se sentou novamente lentamente, suas mãos tremendo, sua garganta ardendo com palavras não ditas. Quando finalmente saiu do restaurante, o céu havia escurecido e a neve estava começando a cair, flocos suaves pousando em seu casaco como acusações silenciosas. Ele ficou ali na calçada, olhando para a rua onde ela havia desaparecido, seu coração batendo em ritmo irregular. Ele não sabia como, mas sabia de uma coisa com certeza. Ele não podia perdê-la novamente. Não agora, não depois de ver o que ele havia jogado fora. E desta vez, ele não deixaria o medo decidir por ele. A lição do livro. Eduardo não dormiu naquela noite. Ele sentou-se em seu escritório com as luzes da cidade piscando contra as altas janelas de vidro, seus pensamentos correndo em círculos. Ele continuava vendo o rosto dela, a forma como sua expressão havia endurecido quando ela olhou para ele, a maneira como ela puxara as meninas para perto, como se as estivesse protegendo dele. Cada detalhe estava gravado em sua mente. Os pequenos cachos no cabelo delas, a forma como uma delas inclinava a cabeça quando sorria, o azul idêntico de seus olhos que espelhava o seu próprio. Ele passou anos dominando o controle, mas tudo desmoronou em uma única tarde. O mundo que antes girava em torno de números, contratos e poder
subitamente parecia sem sentido. Pela primeira vez, ele entendeu o que o arrependimento podia fazer. Podia esvaziar um homem completamente, até que nada restasse além do eco do que ele havia perdido. Ele tentou dizer a si mesmo para ser racional. Talvez ele estivesse enganado. Talvez aquelas meninas não fossem dele. Mas não importava quantas explicações ele construía, seu coração as rejeitava todas. Ele sabia. Ele soube no momento em que a mais velha sorriu. O reconhecimento havia sido tão imediato que parecia biológico, algo mais antigo do que o pensamento. Eram suas filhas, e ele havia perdido cada primeira palavra, cada noite sem dormir, cada risada. Ele havia perdido suas vidas inteiras por causa de uma decisão que tomara para proteger uma reputação que agora parecia poeira em suas mãos. Na manhã seguinte, ele voltou para o restaurante. Os funcionários se lembravam dela, é claro. Lembravam-se da mulher com duas meninas, sempre educada, sempre sorrindo. Mas não sabiam muito mais. Um deles achou que ela morava por perto. Outro mencionou uma pequena livraria que ela às vezes visitava. Era apenas uma pista, mas ele se agarrou a ela como se fosse uma tábua de salvação. Ele passou dias andando por aquela parte da cidade, examinando rostos, olhando pelas vitrines, perguntando discretamente em lugares onde ninguém se importava com quem ele era. E então, em uma tarde, ele encontrou a livraria. Era pequena e despretensiosa, aninhada entre uma floricultura e uma padaria, suas janelas cheias de pôsteres desbotados e notas manuscritas. O sino acima da porta tilintou quando ele entrou, e o cheiro fraco de papel velho e café preencheu o ar. Ele a viu instantaneamente atrás do balcão, separando uma pilha de livros. O cabelo dela estava preso desta vez, sua expressão calma, mas cansada. Ela não o viu no início, e por um momento ele apenas a observou, incapaz de se mover. Havia algo profundamente pacífico na forma como ela se movia, eficiente, mas gentil, como alguém que havia aprendido a encontrar beleza nas coisas comuns. Quando ela finalmente levantou os olhos, a calma desapareceu de seu rosto. Sua respiração engatou e suas mãos pararam no balcão. "Eduardo!" Ela disse calmamente, seu nome soando como descrença. Ele se aproximou, mas não tentou tocá-la. "Carolina!" Ele começou, sua voz baixa, quase rouca. "Eu preciso falar com você." Ela olhou para ele por um longo momento, sua expressão ilegível, depois balançou a cabeça. "Não há nada para conversar." Suas palavras eram firmes, mas ele podia ouvir a tensão por baixo delas. Ele tentou novamente. "Por favor, apenas alguns minutos." Ela hesitou, olhou para a porta que dava para a sala dos fundos, depois suspirou. "Tudo bem, 5 minutos." Eles se sentaram em uma pequena mesa perto da janela. A luz do sol filtrava através do vidro, tocando o cabelo dela com calor. Ela não olhou diretamente para ele, concentrando-se na rua lá fora. "Elas são minhas filhas," ela disse finalmente, seu tom uniforme, mas afiado como uma lâmina. "Você não tem o direito de voltar depois de todo esse tempo e agir surpreso." Ele engoliu em seco, a culpa apertando em seu peito. "Eu não sabia, Carolina. Você não me contou." Ela se virou para ele, seus olhos em chamas. "Você se certificou de que eu não pudesse. Você me expulsou da sua vida, Eduardo, do mundo da sua família. Você me disse que eu não era boa o suficiente para ficar ao seu lado. O que você esperava que eu fizesse? Voltasse rastejando, grávida, implorando por aprovação." Sua voz falhou ligeiramente na última palavra, mas ela sustentou o olhar dele. Ele queria argumentar, dizer a ela que havia sido jovem, pressionado, com medo. Mas a verdade era que não havia desculpa que pudesse consertar.
Eu estava errado, ele disse finalmente, as palavras com gosto de cinza. Eu fui um covarde. Eu pensei que estava protegendo algo que importava, mas eu estava apenas protegendo meu próprio orgulho. Os olhos dela se suavizaram por uma fração de segundo, depois endureceram novamente. Essa é a coisa sobre o orgulho. Não significa muito quando você está segurando um bebê sozinha no meio da noite. O silêncio se estendeu entre eles. Lá fora, as pessoas passavam pela janela, alheias à tempestade se formando do outro lado do vidro. Ele olhou para as mãos dela, as fracas manchas de tinta em seus dedos, o pequeno anel de prata que ela usava, simples, desgastado, não uma aliança de casamento. Eu quero fazer parte da vida delas, ele disse calmamente. Por favor, deixe-me pelo menos tentar. Carolina balançou a cabeça lentamente. Não é tão simples. Elas não te conhecem. Elas têm a vida delas, a rotina delas. Eu não vou deixar você entrar e virar tudo de cabeça para baixo porque você de repente se lembrou de como sentir. As palavras dela cortaram fundo, mas ele não estremeceu. Então me deixe merecer isso, ele disse. Deixe-me provar que eu posso ser o homem que eu deveria ter sido desde o início. Por um longo tempo, ela não falou. Então ela suspirou, a exaustão sombreando seu rosto. Eu não confio em você, ela disse suavemente. Ainda não, mas elas merecem saber a verdade um dia. Ele assentiu, uma mistura de alívio e tristeza tomando conta dele. É tudo o que peço. A conversa deles terminou não com um desfecho, mas com um frágil fio de possibilidade. Ao sair da livraria, o ar lá fora parecia mais cortante, mas mais leve de alguma forma. Ele olhou para trás uma vez e a viu parada na janela, observando-o ir, sua expressão ilegível. Ele sabia que levaria tempo, semanas, meses, talvez anos, mas também sabia de uma coisa com certeza. Ele não iria desaparecer novamente. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Eduardo dormiu. Não porque a culpa tivesse desaparecido, mas porque ele finalmente tinha uma razão para acordar e tentar consertar as coisas. E embora Carolina ainda não acreditasse nele, ele acreditava nela, nelas, na frágil e dolorosa chance de que talvez não fosse tarde demais para reconstruir o que ele havia destruído. A reconstrução. Eduardo começou a aparecer de maneiras pequenas e cuidadosas, nunca exigindo, nunca se forçando em espaços que não estavam prontos para contê-lo. No início era estranho, o tipo de silêncio que parecia pesado e frágil ao mesmo tempo. Ele passava na livraria nas tardes em que as gêmeas estavam lá, trazendo-lhes um livro de histórias ou pequenos doces do café do outro lado da rua. Ele nunca ficava muito tempo, apenas o suficiente para ver os olhos delas se iluminarem, para ouvir suas risadas, para sentir algo quente e novo florescer dentro dele. Carolina sempre ficava por perto, na defensiva, seus braços frequentemente cruzados, sua expressão neutra, mas não hostil. Houve momentos em que ele podia ver a resolução dela vacilar ligeiramente, a forma como seus olhos se suavizavam quando as meninas corriam para ele ou quando ele as fazia rir. Ainda assim, ela nunca baixou a guarda completamente, e ele não pediu que ela o fizesse. As gêmeas, Sofia e Olívia, o aceitaram sem perguntas no início. Para elas, ele era simplesmente Eduardo, um homem amigável com os mesmos olhos azuis que elas viam no espelho, aquele que sempre ouvia suas histórias intermináveis e nunca se cansava de suas perguntas. Com o tempo, Carolina notou como elas pareciam se conectar naturalmente com ele. Era como se algo instintivo preenchesse o espaço entre eles. Quando riam juntos, o som ecoava pela livraria, brilhante e genuíno.
e, embora apertasse o peito de Carolina, ela não conseguia impedi-lo. Vê-los juntos a fazia doer, mas também a lembrava de algo que ela havia tentado enterrar. O homem que Eduardo poderia ter se tornado se a vida e o orgulho não o tivessem quebrado. Ele nunca falava do passado. Ele não pedia desculpas repetidamente ou tentava reescrever o que havia acontecido. Em vez disso, ele aparecia de forma consistente, silenciosa, sincera. Quando uma das meninas ficava doente, ele trazia sopa e remédios infantis sem ser solicitado. Quando o turno de Carolina se estendia, ele ficava para ajudar a limpar a loja, empilhando livros com uma paciência que a surpreendia. O homem que antes vivia atrás de paredes de arrogância, agora estava diante dela humilde e transformado, e essa transformação a incomodava mais do que ela queria admitir. Às vezes ela se pegava observando-o quando ele não estava olhando, notando pequenas coisas que havia esquecido. A maneira como seu maxilar se apertava quando ele se concentrava, a fraca cicatriz em sua mão de um acidente de longa data, a forma quieta como ele sorria para as meninas, como se não pudesse acreditar que elas fossem reais. E, no entanto, cada vez que seu coração começava a amolecer, a memória daquela noite, a noite em que ele lhe disse que ela não era boa o suficiente, surgia como uma sombra, lembrando-a de tudo o que ela havia suportado sozinha. Ela queria perdoar, mas o perdão, ela havia aprendido, não era um ato único. Era um processo lento e incerto, cheio de dor e paz. Em uma noite, no início da primavera, as meninas adormeceram no tapete da livraria, cercadas por livros ilustrados abertos. A luz lá fora havia se apagado em um cinza suave e a chuva batia gentilmente nas janelas. Carolina estava sentada atrás do balcão, terminando alguma papelada, enquanto Eduardo levantava cuidadosamente as gêmeas, uma por uma, e as carregava para o pequeno sofá nos fundos. Seus movimentos eram ternos e deliberados, como se o menor ruído pudesse quebrar algo sagrado. Ela o observou aninhar os cobertores ao redor delas, afastando uma mecha de cabelo da testa de Olívia, e algo dentro dela se partiu em silêncio. Não era perdão, ainda não, mas era um reconhecimento de que o amor ainda existia apesar de tudo. Depois ele se sentou à sua frente no balcão. O silêncio entre eles estava diferente desta vez, não mais cheio de tensão, mas com a consciência tranquila de pessoas que haviam sobrevivido a algo imenso. Elas são incríveis, ele disse suavemente, seu olhar ainda pairando em direção aos fundos da sala. Carolina assentiu, sua voz mal audível quando respondeu. Elas me salvaram. Ele olhou para ela então, e ela viu em seus olhos não pena, mas respeito. O tipo que só vem de realmente entender a dor de alguém. Ele hesitou antes de falar novamente, seu tom cauteloso. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu. Eu não posso apagar o que eu disse ou como eu fiz você se sentir. Mas eu quero ser alguém com quem elas possam contar. E se você me deixar, eu quero ser alguém com quem você também possa contar, não porque eu espere algo em troca, mas porque é a única maneira de eu conviver comigo mesmo. A honestidade dele a desarmou mais do que qualquer pedido de desculpas poderia ter feito. Ela olhou para ele por um longo tempo, estudando seu rosto, procurando traços do homem que ela um dia amou. Ele estava lá, mas temperado pela perda e pelo arrependimento, moldado em algo mais profundo, mais quieto, mais humano. Ela não lhe respondeu imediatamente, apenas sussurrou. Você já perdeu muito tempo. Ele assentiu, a dor tremeluzindo em seu rosto. Eu sei, ele disse. É isso que me mantém acordado à noite, mas eu posso estar aqui agora se você me deixar. Na manhã seguinte, quando ele voltou à livraria,
Carolina não o impediu de se juntar a elas no café da manhã. Ele ajudou as meninas a derramarem leite em suas tigelas de cereal, riu quando elas derramaram e ficou até que elas tivessem que sair para a pré-escola. Carolina ficou na porta, observando os três caminharem juntos pela rua, as mãozinhas de suas filhas agarrando as dele. Foi um momento simples, quieto e sem nada de notável, mas para ela parecia estar testemunhando a primeira luz depois de uma longa e interminável noite. Naquela noite, quando as meninas estavam dormindo, ela se sentou na janela de seu apartamento, olhando para a cidade. Ela pensou em tudo o que havia sobrevivido, em como a dor podia se transformar em força, se você permitisse. Ela não estava pronta para confiar nele completamente, ainda não, mas percebeu que queria tentar. Talvez não por si mesma, mas pelos dois pequenos corações dormindo no quarto ao lado, que mereciam um pai que finalmente entendia o que significava amar. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam contra o céu escuro. Carolina pressionou a mão contra o vidro, seu reflexo fraco, mas firme, e pela primeira vez em anos, ela se permitiu acreditar que talvez a história não tivesse acabado. Talvez estivesse apenas começando de novo, de uma maneira diferente, lentamente, cuidadosamente, mas desta vez com verdade. O fio da esperança. As estações mudaram novamente, e o tempo começou a passar de forma diferente, não mais marcado pela dor, mas por pequenos momentos de cura, quase invisíveis. Eduardo tornou-se uma parte estável de suas vidas, não através de grandes gestos ou pedidos de desculpas, mas através de uma constância tranquila. Ele estava lá todas as manhãs em que as gêmeas queriam panquecas em vez de cereal, todas as tardes em que imploravam para visitar o parque, todas as noites em que Carolina precisava de ajuda para carregá-las para cima depois que elas adormeciam no carro. Ele não tentou substituir o que foi perdido. Ele simplesmente preencheu os espaços onde antes estava ausente. As meninas o adoravam, e isso se mostrava em cada risada, em cada desenho que orgulhosamente lhe traziam, cada vez que gritavam o nome dele do outro lado da rua. Carolina observava tudo se desenrolar, dividida entre gratidão e medo, seu coração se abrindo pouco a pouco de maneiras que ela não conseguia impedir, mesmo que quisesse. Ela sempre imaginou que o perdão seria um único momento, uma realização silenciosa de que o passado não doía mais, mas não aconteceu dessa forma. O perdão veio para ela lentamente, como uma maré retornando após anos de seca. Ainda havia noites em que ela se lembrava das palavras dele, em que sentia a pontada da traição como se tivesse acontecido ontem. No entanto, havia também manhãs em que ela via a forma como ele olhava para as filhas, os olhos cheios de amor desprotegido, e algo dentro dela se suavizava. Ela percebeu que não via mais o homem que a havia machucado. Ela via um pai, um parceiro, um ser humano que também havia sido quebrado e que agora estava tentando se tornar inteiro novamente. Um pequeno ato de cada vez. Em uma tarde, quando o sol derramava ouro pelas janelas da livraria, ele chegou pouco antes de fechar. As meninas estavam nos fundos, colorindo enquanto Carolina organizava as prateleiras. Eduardo entrou em silêncio, segurando uma pequena caixa gasta nas mãos. Ela se virou quando o ouviu, afastando o cabelo do rosto. "Você está cedo", ela disse, seu tom leve, mas curioso. Ele assentiu, colocando a caixa no balcão. "Eu queria te mostrar algo." Dentro havia fotos antigas. Sua mãe, seu pai, ele mesmo quando criança, seu primeiro escritório, pedaços de uma vida que ela nunca havia sido autorizada a ver antes. No fundo, havia uma fotografia dos 4 juntos agora,
tirada por uma das gêmeas uma semana antes. A imagem estava torta, a iluminação irregular, mas era real. Ela olhou para ela por um longo tempo antes de levantar o olhar para ele. Você guardou isso? Ela perguntou calmamente. Eu guardo tudo o que importa, ele disse. Pela primeira vez em anos, ela não desviou o olhar. O ar entre eles mudou, não mais pesado com raiva não dita, mas frágil com entendimento. Ele se aproximou, hesitando antes de dizer: Carolina, eu não espero nada de você. Eu sei que não mereço uma segunda chance, mas preciso que você saiba que eu não vou embora de novo. Nunca mais. Não porque eu me sinta culpado ou porque seja a coisa certa a fazer, mas porque você e as meninas são a única parte da minha vida que parece real. Ela ficou parada ali, com as mãos apoiadas na beirada do balcão, seu coração batendo irregularmente. Havia verdade em sua voz, crua, não polida, desprotegida. Por um longo tempo ela não disse nada, então apenas sussurrou. Você já foi embora uma vez? Ele assentiu lentamente. Então me deixe passar o resto da minha vida provando que não farei isso de novo. Naquela noite, enquanto a cidade murmurava silenciosamente lá fora, os quatro se sentaram juntos no pequeno apartamento. As meninas adormeceram entre eles, uma aninhada ao lado de Carolina, a outra esticada no colo de Eduardo. A televisão tremeluzia suavemente ao fundo, esquecida. Carolina observou o constante subir e descer da respiração de sua filha e então olhou para Eduardo. A cabeça dele estava recostada no sofá, os olhos semicerrados, sua expressão pacífica de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Naquele momento ela percebeu algo simples, mas profundo. O amor não era sobre esquecer o passado, era sobre escolher construir algo mais forte apesar dele. Meses se passaram e o ritmo tranquilo de sua nova vida se instalou em algo estável e gentil. Eduardo encontrou maneiras de equilibrar seu trabalho sem deixar que ele o consumisse, e Carolina começou a confiar que suas promessas não eram apenas palavras. Ainda havia desentendimentos e dias difíceis, momentos em que o medo ressurgia ou quando feridas antigas doíam inesperadamente. Mas também havia risadas mais do que ela se lembrava de ter ouvido antes. Nos fins de semana, eles levavam as meninas ao parque e, às vezes, enquanto as gêmeas corriam à frente perseguindo a luz, Eduardo estendia a mão para a de Carolina. Na primeira vez que ele fez isso, ela não a puxou de volta. O calor de seu toque não era o mesmo de antes. Era mais quieto, mais profundo, conquistado. Em uma noite, no início do verão, o ar estava quente e cheio de cheiro de chuva. As meninas estavam dormindo no andar de cima quando Carolina o encontrou parado na varanda, olhando para a cidade. Ela se juntou a ele, encostando-se ao parapeito ao lado dele. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Você estava certo, ela disse suavemente. Sobre o quê? Ele perguntou. Sobre as coisas que importam, ela respondeu. Elas não são o que eu pensei que seriam. São menores, mas são tudo. Ele sorriu fracamente, virando-se para ela. Eu não mereço você, ele disse, sua voz baixa. Talvez não, ela disse com um pequeno sorriso, mas elas merecem você. E talvez isso seja o suficiente. Ele estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto, seus dedos demorando em sua bochecha. Você é minha família, Carolina, ele disse. Você sempre foi. Eu só não sabia como ver isso antes. Os olhos dela se suavizaram e ela sentiu a última de suas paredes desmoronar. Então não desvie o olhar desta vez, ela sussurrou. Na quietude que se seguiu, o mundo pareceu desacelerar.
As luzes da cidade piscaram na distância. O vento carregava o fraco som de risadas de algum lugar distante, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu completamente em paz. Eles ficaram ali juntos, não como duas pessoas assombradas pelo que havia sido, mas como uma família reconstruída a partir dos pedaços de dor, perdão e amor que de alguma forma haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. Não era um final perfeito, porque a vida real nunca é. Mas era honesto, e era deles. E enquanto a noite se aprofundava ao redor deles, Carolina sabia que, às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas que quebram primeiro e depois encontram o caminho de casa.